alerta total para essa notícia. Porque o assunto agora é um crime brutal que segue tendo repercussão em Campinas, na região e em todo o país. Porque uma menina, uma criança de 10 anos foi encontrada morta na manhã de sábado. E antes do crime acontecer, ela estava desaparecida. Um homem de 32 anos foi preso como suspeito de abusar e matar a menina. E ele já havia sido condenado por estupro. A pergunta que fica é: o que esse homem estava fazendo solto se já tinha sido condenado por estupro? A vida dessa criança poderia ter sido poupada? A gente vai acompanhar na reportagem. O crime aconteceu nesta casa no Jardim Itaguaçu 2, em Campinas, mesmo bairro onde a vítima, uma menina de apenas 10 anos, morava. Já o corpo de Kevelyn Sofia Pereira foi encontrado no último sábado na obra que fica ao lado, parcialmente despido e com sinais de estupro. A menina tinha sido vista pela última vez na manhã desta sexta-feira, quando saiu de casa para ir ao mercado. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Estava saindo de casa para poder ir para o centro quando eles estavam procurando ela. E a mãe dela estava ali na esquina lá embaixo, o pessoal procurando ela bem aqui na frente da casa. Era onde o pessoal ficou parado e ela estava o tempo todo lá dentro. Segundo informações, a garota saiu de sua residência ontem por volta das 11h30 da manhã para fazer compra num comércio próximo à sua casa. E a mãe, estranhando a sua demora, passou a procurá-la e não mais a encontrou. A Polícia Civil foi notificada por volta das 23 horas no plantão policial, quando então as equipes da Delegacia de Investigações Gerais e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da DEIC do DENTER 2 de Campinas passaram a fazer incansáveis, incessantes diligências na tentativa de localizá-la. O comerciante do mercado, onde a menina foi vista pela última vez, disse que ela comprou o lanche para ir para a escola e assim que saiu, desapareceu. Ela comprou o pão de queijo, né, que é para o lanchinho dela, para volta de 11h23, por aí ela saiu daqui, com a comprinha. Então a gente deduzia que ela sumiu nesse trechinho aqui. Fernando Silva dos Santos, de 32 anos, foi detido nesta casa onde ele morava. Ele confessou o crime e disse que usou uma marreta para golpear a menina. De acordo com a polícia, o homem já havia cumprido pena por estupro na penitenciária de Sorocaba. Desde 2021, estava em regime aberto. O indivíduo alegou aos policiais que a garota passava de frente à sua residência. Ele convidou-a para adentrar, alegando que precisava de uma ajuda, o que foi aceito pela garota quando então ele cometeu esse bárbaro crime. Tudo indica que esse indivíduo agiu sozinho, não havendo nenhuma notícia de algum coautor na prática desse crime. Após a confissão, o suspeito foi autuado em flagrante e vai responder pelos crimes de estupro e homicídio, podendo cumprir pena de até 30 anos de reclusão. Kevelyn Sofia Pereira deve ser enterrada na cidade de Pedro do Rosário, no Maranhão. Mas será? Será que ele vai ser condenado? Será que ele vai ser condenado a 30 anos de prisão? Porque se ele já foi condenado por um crime de abuso sexual e estava em liberdade provisória, a gente tem que cobrar leis mais severas. Porque se a pessoa foi condenada por um crime de abuso sexual e já estava cumprindo parte da pena em liberdade, por que isso, gente? Não pode ter regressão de pena para pessoas que cometem crimes como este, crimes hediondos. Você acha que uma pessoa dessa ela tem condição de voltar a conviver em sociedade? Enganou uma menina inocente de 10 anos, estou precisando de ajuda. A menina se prontificou a ajudar. O que ela recebeu em troca? Perdeu a vida. Perdeu a vida. Kevelyn, de 10 anos. E esse homem não tirou só a vida da Kevelyn. Ele acabou com a vida da família inteira.
da família inteira e o corpo foi jogado no meio de uma obra. Isso não é gente, isso é um monstro. É um monstro. É assim, é repugnante a gente falar sobre esse tipo de assunto, porque as leis têm que ser mais severas. A lei penal, ela tem que ser alterada. Não pode existir regressão de pena para esse tipo de pessoa que comete crimes como esse. Eles não têm condições de voltar a conviver em sociedade. Se esse homem estivesse cumprindo a pena em regime fechado, pela qual ele já havia sido condenado, a Kathleen estaria viva. É isso que não dá, não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Colocam esses bandidos, esses criminosos, dão benefícios a eles? Pra quê? O que eles fazem com o benefício? O que eles fazem com o tempo livre deles? Acabam com a vida das outras pessoas? Abusam sexualmente de criancinhas, como esse caso? Essa menina poderia estar viva, viva, se esse monstro estivesse cumprindo a pena anterior que já era por abuso sexual. Então, eu peço que a sociedade se mobilize para que acabe com essa coisa de progressão de regime, porque não dá certo ver o caixão de uma menina de 10 anos sendo transportado. É de doer o coração. É de doer o coração.